Galera, como saber se a coroa 32 ou 34 realmente é a melhor opção? Muita gente tem essa dúvida, qual que é a melhor opção? Coroa 32, coroa 34, 36 ou quem sabe até 38? Porque eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. Mas no vídeo de hoje eu vou falar algo que eu ainda não comentei em nenhum outro vídeo. São coisas novas, percepções novas que eu venho tendo agora nas últimas semanas, nos últimos testes que eu venho fazendo. E eu achei super interessante compartilhar com vocês. Então, se você tá na dúvida aí para saber qual que é a coroa melhor, eu vou esclarecer algumas coisas importantes a respeito desse assunto, tá? Eu estou utilizando coroa 32 e estou já decidido a migrar para 34. Vou te explicar por quê, tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Dairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Desculpa aí, tá um pouquinho de vento aqui, então pode ser que às vezes afete um pouquinho o áudio, mas acredito que eu vou conseguir passar a mensagem. Então vamos lá, galera. Hoje eu uso 32 e já faz um tempo que eu comecei a considerar a possibilidade de eu usar 34 e eu vou te explicar o porquê e talvez o ponto de vista que eu vou te apontar aqui pode te ajudar a tomar uma decisão. Serve para você também que está numa 34 e está pensando em migrar para uma 36 ou 36 e vai para 38, ou seja, a circunstância, a forma de pensar vai ser a mesma, tá? É porque no meu caso eu uso 32 e aí eu quero ir para 34, mas talvez você use 34 e quer ir para uma 36 ou até 38, enfim, vocês entenderam, né? Vou começar pelo básico porque é algo interessante também de falar. Existe um cálculo muito rápido que você pode fazer para você ter uma noção aí de qual coroa que vai render mais, tanto em questão de performance quanto até de conforto também, tá? Eu vou te explicar aqui um cálculo básico e rápido que você pode fazer. Esse cálculo, ele é baseado no número de dentes que tem na coroa e no número de dentes que tem aqui no cog que você vai estar utilizando no cassete. No menor cog, que no meu caso aqui são 10 dentes, por exemplo, para quando eu quero a marcha mais pesada, ou até 52 no cog maior aqui, tá? Mas dependendo do caso aí você pode ter 11 dentes no cog menor, você pode ter 50 dentes no cog maior, 51 se for Shimano, por exemplo. Esse cálculo você pode fazer de cabeça aí rapidinho, 32 dividido por 10 você vai ter 3, alguma coisa, mas se você fizer aqui rapidamente na calculadora você vai ter um número mais exato. Então 32 dividido por 10 eu tenho 3,2, logicamente, né, galera? E o que é esse 3,2? Significa que eu tenho a cada uma volta completa aqui do meu pé de vela, eu tenho 3,2 voltas completa no cassete, tá certo? Então significa que eu tenho aí, isso é mais ou menos o que eu posso ter de desempenho cada vez que eu giro uma vez por completo o meu pé de vela. Se eu tivesse uma coroa maior aqui, esse resultado ele seria maior, 3,4. A conta é tão simples que não precisa da calculadora, mas lógico, a gente faz aqui para seguir o protocolo. Então 3,4, ou seja, eu tenho um rendimento ainda maior. Então aí você já começa a pensar, poxa, então para mim que quero uma velocidade maior, para eu que quero uma rolagem melhor, eu vou ter aí então uma 34 é mais vantagem, ou se você botar uma 36, enfim, quanto maior for a coroa aqui na frente, maior vai ser o cálculo final, esse resultado, e por aí você tem uma base da performance que você vai ter, principalmente para você que está preocupado com questão de velocidade final, que é o que a pessoa mais fala. Eu costumo muito responder perguntas aqui do tipo, quanto que você consegue alcançar de velocidade final num plano utilizando essa coroa aí, Moisés? Essa coroa 32, dá para alcançar altas velocidades? É a dúvida que a pessoa mais tem, né? Eu acho, pessoal, na minha opinião, eu acho até um erro a gente nivelar por baixo, tá? Na hora de escolher a coroa, eu acho muito mais importante você se preocupar com o tipo de subida que você tem, que você vai encarar, e não para você ter velocidade final, tá? Porque eu acho que é muito melhor você se condicionar a girar um pouco mais se precisar, a fazer um pouco mais de força para tentar alcançar um pelotão com uma coroa um pouco menor, se for o caso, do que você acabar quebrando em uma subida muito forte porque a sua relação está muito pesada. Essa é uma opinião minha. Então acho que era muito melhor nivelar por cima e não por baixo, tá? A não ser, lógico, que o seu objetivo é não encarar a subida mesmo. Onde você mora, você nunca encara subidas fortes. Aí você não se preocupa com a subida, aí você só está focando mesmo na velocidade, que é o caso de muita gente. Não é o meu caso.
Eu pedalo muito mais em trechos técnicos, em trechos com subidas. Eu gosto muito mais, me divirto muito mais. Então eu sempre procuro ver aquilo que vai me satisfazer, principalmente em trechos assim. E por isso que eu venho utilizando uma coroa 32. Porque logicamente a coroa 32 ela me dá uma opção muito melhor para eu ter mais conforto em subidas, principalmente subidas super inclinadas, subidas fortes. E eu sempre fui desses, galera, de dizer exatamente o que eu acabei de falar. Eu prefiro me condicionar, ter que girar um pouco mais para acompanhar um pelotão ou para fazer um pouco mais de força quando precisar, do que eu quebrar numa subida por uma marcha pesada. Só que recentemente eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes, galera. E comecei a perceber que para o meu perfil, nesse momento, uma 34 já começa a se encaixar melhor. Primeiro motivo de tudo isso é que recentemente eu testei uma bike com as características bem parecidas com a minha. É bom falar disso, já vou te explicar por quê. Que estava com um grupo parecido com o meu, com a exceção de que usava a coroa 34. E eu testei realmente isso, esse era o meu objetivo, saber se eu ia ter tanta diferença assim, e eu me surpreendi. Eu cheguei à conclusão que da forma que eu venho pedalando hoje, a 34 também me serviria bem. Até porque, assim como a bike que eu tenho agora, essa bike que eu testei também tinha um cog lá com 52 dentes atrás. Então mesmo que as subidas fossem um pouco mais fortes, galera, e eu usando o 34 na frente, com 52, nossa, fica muito bom. É que eu comecei a me adequar com esse lance de 32, utilizando que o meu primeiro grupo de uma coroa de 12 velocidades, eu tinha um cog de 50 atrás, o maior, né, que era o antigo SRAM. E aí a coroa 32 na frente era excelente. Cheguei a testar 34 e não me adaptei, achei muito pesado, voltei de novo pro 32. Só que agora com o cassete 52, aí eu posso usar o 34 sim, tranquilamente, tá? Mas não só isso. Eu comecei a perceber também, galera, que utilizar uma coroa 34 pode ser mais econômico no meu caso. E eu vou te explicar por quê. Olha só, é uma opinião minha, tá? Eu analisei e eu tô chegando a essa conclusão. Você não precisa concordar comigo, mas diz aí, inclusive, o que você acha. E vou te falar que nem precisa ser a 40 por hora. Para eu manter uma velocidade média ali, a partir de próximo dos 30 por hora. Não precisa nem ser no 30, não vou nem arredondar para 30. Mas vamos botar ali entre 28 e 30 km por hora. Para eu manter essa cadência de uma forma constante, contínua, eu sou obrigado a utilizar esses cogos menores o tempo inteiro. Não tem jeito. Eu quero subir um pouquinho ali para aumentar a cadência. Não tem como. Eu preciso sempre usar os menores. O que isso representa? Representa um desgaste muito maior. Não só dos cogs, porque eu uso muito mais eles, mas também da relação como um todo. A relação da bike, corrente, coroa, pessoal, quanto mais pesada tiver a marcha, mais você vai consumir, porque você vai exigir mais do seu equipamento. Agora, quando eu tenho uma coroa 34, pessoal, então aí sim, pode até fazer aquele cálculo que eu acabei de explicar para vocês, eu consigo ter uma velocidade, eu consigo andar nessa velocidade que eu acabei de explicar para vocês, sem precisar utilizar o tempo inteiro aqui o cog menor, a não ser quando eu quero fazer muita força mesmo e atingir uma velocidade muito alta, aí eu volto lá para o cog menor. Mas na maior parte do tempo, que é manter aquela velocidade mais estável, ali próximo dos 30 por hora, posso tranquilamente usar os cogs um pouco maiores, o que vai facilitar e não exigir tanto do meu equipamento, e eu vou conseguir prolongar um pouco mais a vida útil. Então tudo que eu puder fazer para eu economizar um pouco, para prolongar um pouco mais, para não ter um desgaste prematuro, para dar certo, para eu me programar com a troca desses componentes, eu vou fazer, né? Então esse é um dos motivos de eu estar pensando já em colocar a 34, porque vai me gerar um pouco mais de economia, e eu já percebi que eu consigo me adaptar sim com ela. É possível me adaptar com uma 34, coisa que antes eu achava que não dava. Então esse foi um ponto de vista que eu percebi recentemente, galera. Ou seja, foram duas coisas aqui. Eu tive a oportunidade de fazer testes com a coroa maior. Então para você fazer um teste aí, é bom que a bicicleta que você vai testar tenha as características parecidas com a sua, mesma geometria ou muito semelhante, ou então que você possa substituir temporariamente aí a sua coroa, se você puder, para fazer esse teste. O teste tem que ser dessa forma, tá? E não adianta você se basear no seu amigo, que o meu amigo pedala mais ou menos o meu nível, ele usa 34, vou usar também, ou ele usa 36, vou usar também. Não faz isso, isso é uma bobagem, é uma baita bobagem, ninguém é igual, galera, e os resultados também vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Aliás,
uma das principais formas de você escolher a coroa, tá? Porque não existe uma regra exata, é aquela que você se adapta melhor. Então vai de pessoa para pessoa, depende da forma que você pedala, dos lugares que você escolhe para pedalar e principalmente do seu condicionamento. Então não se baseia em outra pessoa, se baseia nas suas características, tá? E finalizando então, e por fim, né, como eu disse, eram duas coisas que eu me baseei, foi o teste que eu fiz e agora essa conclusão que eu cheguei, que a coroa 34 também vai me trazer uma economia nos meus componentes. Isso para mim é uma vantagem muito boa. Por que eu estou usando ainda 32, galera? Porque eu tomei a decisão agora, então eu vou trocar depois, vou começar a utilizar uma 34 e assim que eu estiver utilizando a 34 eu vou fazer um review mais completo de tudo isso e dar minha conclusão final se realmente eu estava certo nessa minha forma de pensar, podemos dizer assim. A princípio eu acho que vai dar certo, tá, galera? Porque a bike que eu testei tinha a mesma geometria que a minha, era inclusive da mesma marca, tudo, então, cara, vai ter que dar certo. Se deu com aquela, vai ter que dar com o mesmo. Aqui só vou trocar aqui a coroa e vou testar e aí trago o resultado depois de tudo isso para vocês. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas espero que ele tenha te ajudado. Desculpa mais uma vez pelo vento, que provavelmente atrapalhou em alguns momentos para você entender um pouco do áudio. Mas é isso, né? Na rua não tem muito o que fazer e é os melhores momentos que eu gosto de gravar vídeo, assim, no meio do rolê, para vocês entenderem também, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E muito importante também você colocar a sua opinião aqui nos comentários. Então fala para mim o que você achou desse assunto e o que você prefere, 32, 34, 36, 38. Fala aí, porque isso também é uma questão de preferência. Não existe uma regra geral para tudo, como eu disse. É aquela que você se sai melhor. Então me diz aí o que te levou a escolher a coroa que você tem hoje, que eu gostaria muito de saber. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Sua inscrição é de extrema importância e o seu like também se você gostou do vídeo, tá? Bom, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.